E aí, povo, mais um Nação Visual no ar. E hoje eu fui trocar ideia com Cláudio Costaval, fundador da Escola Livre de Cinema, e ele também tem a banda Mariachi Sin Tequila, e que eles estão lançando uma nova música agora junto com o clipe. Se liga aí! Cláudio, obrigadão, velho. Valeu pelo tempo aí seguido. Então aqui é mais um bate-papo mesmo. Eu queria saber, desde quando você gosta de cinema? Quanto tempo você está nessa carreira do cinema, assim? Eu divido muito meu tempo com o cinema e com a música. Então eu comecei a tocar em banda ainda adolescente, né? Tive o gosto por arte de maneira geral, mais ampla, assim, desde bem novo. Eu já queria mexer com alguma coisa na área artística e eu achava que seria invariavelmente música. Então comecei a estudar música novo e tal, e comecei a tocar em banda, e uma das coisas que sempre me despertava interesse no cinema era a trilha sonora, que é engraçado, né? Uhum. Eu ia ver muito filme por conta de trilha, por esse meu gosto musical e tal. O interesse por cinema, por imagem, eu acho que vem desde a tenridade, assim, desde novo, assim. Uhum. Efetivamente trabalhando com isso, com imagem, porque as coisas se misturam um pouco. Na minha história se mistura um pouco, que eu também estudei teatro, aí eu formei no Teatro Universitário da FMG, como ator, comecei a trabalhar com teatro, música, e depois que veio o vídeo, aquela coisa toda assim. Então uma coisa que foi puxando a outra, acaba que tudo se misturou e tudo na verdade, tudo dialoga entre si, né? Uhum. Uma coisa bem transdisciplinar. Eu comecei a fazer jornalismo nos anos 90. Aí foi quando, de fato, depois que eu formei no Teatro Universitário, no TU, e administração de empresas, que eu resolvi fazer jornalismo. E foi naquele momento que eu comecei a fazer meus primeiros vídeos. Então, que isso foi em 1996. Então tem 20 anos, 22 anos. Eu comecei fazendo aqueles vídeos bem tosquinha, que a coisa toda. Não, porque a gente olha e a gente tem orgulho hoje. A gente fala assim, pô, eu comecei desse jeito. Mas eu vejo uns vídeos que eu fiz no começo, eu não tenho orgulho não, acho muito ruim. A gente também, tipo, uns vídeos que eu faço, assim, de vez em quando, só experimentar. Eu adoro experimentar coisa. Eu vejo depois de um tempo, eu falo assim, nossa, que coisa horrorosa, eu posso fazer muito melhor do que isso. Com certeza, mas pelo amor de Deus. A gente começa sempre de algum ponto, né? Então, muito bom que você tinha começado. Você sempre gostou da música? Fala um pouquinho da sua banda. Eu tenho uma banda chamada Mariachi Sin Tequila. Mariachi Sin Tequila. Sin Tequila. Sin Tequila, em espanhol, Mariachi Sin Tequila. A gente mistura, é um pop rock misturado com latinidades, com MPB, com groove, muito swing, a banda é muito swingada e tal, muito groovada. Até que o nosso primeiro disco chama Groove Porrada Swing. É uma mistura disso tudo. A gente tem que ter peso, tem que ser pesado o som, mas tem que ter groove, tem que ter ritmo legal, molejo e tal, enfim, e tem que ter swing, tem que ser dançado. Aí também nessa coisa, como eu tenho esse envolvimento muito com audiovisual, a gente faz muito videoclipe, eu tô para lançar um videoclipe agora. Pode falar um pouquinho dele? E tal. Não, vai lançar agora. É uma música em inglês que chama Ridiculous Man. Uhum. É uma crítica, na verdade, a letra tem um teor crítico político aos homens ridículos da nossa política aí, da nossa política brasileira e mundial. Então sobra tema, né? Exatamente, sobra matéria-prima pra gente trabalhar, porque, enfim, o que a gente tem de Ridiculous Man por aí, então tô fazendo o clipe agora. Me conta um pouquinho do processo de produção desse clipe. Tem muita gente que tem curiosidade de saber, tipo, ver o clipe lá produzido e tudo mais, mas não sabe a estrutura, como é feita. Produzir clipe é uma das coisas mais legais do audiovisual, eu acho. Das coisas mais libertas que tem em imagem é o clipe. O clipe não tem muita regra narrativa, o clipe ele pode ter jump cuts, né? Ele não precisa ter a lógica do cinema. Esse clipe é a banda tocando, a gente foi pro Morro Chapéu, arrumamos um lugar lá legal, assim, bonito, nas montanhas, aquelas montanhas de fundo, aquela coisa toda, e foi feito o clipe com a banda tocando. Mas a produção de um clipe é, de certa forma, mais descomplicada que a produção de um filme. Isso a gente fez num dia. Foi a equipe inteira para lá, uma equipe pequena, uma equipe reduzida de 7 pessoas,
e mais a banda numa van, nós fomos numa van e mais um carro. E montamos o equipamento, tocando mesmo de verdade, né, para dar aquele punch, dar o peso, dar a veracidade pro negócio. E a coisa aconteceu ao ar livre, foi durante o dia. Então, quando a gente filma durante o dia, a gente depende do fator sol, do elemento luz, né? Então, o clipe, geralmente, qualquer coisa, quando você faz externa, você tem que ir agora, no período que nós estamos aí do ano, assim, 5 horas da tarde, a luz já começa a cair, 5h30 já era, já acabou externa, então você tem que começar cedo para você render quando você está filmando em externa. Aqui, fala um pouquinho das suas produções independentes, que algumas que eu estava vendo os curtas, um dos curtas que me chamou a atenção foi o Arrebatamento, que ele ganhou o prêmio... Justiçamento. Não, Arrebatamento, não é Justiçamento? Não, Justiçamento. Justiçamento. Que é o que o cara faz a barba de um defunto. Ah, não, você está misturando tudo, misturou vários títulos. Você misturou arremate com justiçamento. Arremate. Eu chamo arremate. Arremate, Esse foi um média-metragem que eu fiz antes mesmo da escola. Ele tem, salvo engano, 23 minutos, isso já é média, e ele é inspirado num conto, ele de um conto do Luiz Vilela, de um autor brasileiro, escritor brasileiro, mineiro, ele mora em Ituiutaba. Atualmente, ele é do Luiz Vilela, bem adaptado para o cinema, para televisão. A Globo já adaptou contos dele, eu já fiz essa adaptação. O Rafael Conde, aqui de Belo Horizonte, também já adaptou o conto do Vilela. Ele é um cara hoje bem adaptado para o audiovisual. Ele é bem influente, é muito grande, né? É uma comédia, né? O conto dele é uma comédia, então... e aí eu trabalhei bem em cima do gênero cômico, assim, eu fiz uma comédia dramática, na verdade. Esse curto, ele foi filmado em 2000 e foi lançado em 2005. Porque eu ganhei um prêmio, na época eu fiz esse curto, esse média-metragem, eu fiz ele em 35mm, rodei ele em película. E eu consegui aprovar esse projeto na lei estadual, na lei municipal e na lei estadual e municipal. Esse não teve Rony, não. E eu captei pelas duas leis, estadual e municipal. Foi logo depois que eu voltei da Espanha. Aí formatei esse projeto, inspirado num conto do Luiz Vilela. E fiz um roteiro a partir de um conto chamado Fazendo a Barba, do Luiz Vilela. E esse projeto acabou sendo aprovado nessas leis. E a gente filmou. Eu não consegui grana para acabar. A grana que eu tive, eu só consegui filmar. E aí o filme ficou encostado num canto durante muitos anos. Durante bem 5 anos, assim. Eu revelei, telecinei material, né? Revelei no Rio, telecinei. A gente montou aqui. E aí não tive como finalizar, não tive grana para acabar o filme. Aí teve um edital do Prêmio Estímulo ao curta-metragem, foi o segundo Prêmio Estímulo. O primeiro eu entrei com um filme, eu fiz um projeto para esse edital, o primeiro Prêmio Estímulo, não foi aprovado, mas foi bom que eu consegui fazer um projeto, eu fiz um roteiro. A gente sempre vive de motivações, né? Sim. Edital, concurso nos motiva a fazer, senão você vai escrever ad eterno, não vai fazer as coisas sem ter um prazo. Aí no arremate, que eu devia ter entrado no primeiro Prêmio Estímulo, eu não entrei, falei, vou entrar com um projeto novo. Vacilei, devia ter entrado, porque eu tinha finalizado ele pelo menos uns 2 anos antes. Aí entrei em 2005, que foi o segundo Prêmio Estímulo, e eu ganhei o prêmio. Aí que eu acabei o arremate. Vou falar de uma série que você tinha falado, como é que é o nome? Orla? Do Orla, da minha série Orla. Mas ela tá completa lá no canal? Tá completa, mas ela tá nesse canal, mas ela tem um canal exclusivo dela, que chama Série Orla. Sim. Orla com H. H-O-R-L-A. Já é uma série que eu filmei em 2015, levei o ano de 2016 inteiro finalizando. Foram 7 meses de filmagem e 1 ano de finalização. Que isso? 1 ano de finalização. Mas por que tão longo assim? Porque é muita dramaturgia, né? São 7 episódios de meia hora cada um, em média. Isso é dramaturgia para burro. Então, depois virou livro, eu lancei esse livro também. A escola patrocinou, então eu publiquei 7 episódios, com nota de produção, com fotos, com enredo, com sinopse. O Orla foi uma série que eu inspirei num conto do século XIX, de um autor francês chamado Guy de Maupassant. Guy de Maupassant foi talvez o principal contista europeu do final do século XIX, fim de século, né? Aqueles autores que são da virada de século.
E ele vai até 1893, ele falece em 1893, eu acho, algo do tipo. Então, olha, é um conto bem do final do século XIX, é uma criatura meio que inventada ou descoberta, talvez na cabeça do Guy de Maupassant. Ele tem descoberto isso porque ele era bem esquizofrênico e tal. A genialidade dele fez ele desenvolver uma esquizofrenia, uma coisa meio doida. E ele meio que descobre essa criatura e que convive com os seres humanos na Terra, assim. E na minha história, só que num belo dia eles resolvem se rebelar contra os seres humanos. Então é uma história passada no futuro distópico. É curioso que eu inspirei num conto do século XIX para contar uma distopia do século XXI. Então é no futuro distópico onde não há mais governos soberanos, não há mais produção manufaturada, não há mais relações diplomáticas por causa da invasão dos Orlas. E a humanidade agora revela o que há de mais genuíno no ser humano, o seu caráter. Então aqueles que são bons, aqueles que são maus, aqueles que constroem, aqueles que pensam no bem coletivo e aqueles que só usurpam e destroem. Toda distopia, ela existe para discutir a utopia. É isso, né? Séries que falam de séries ou filmes, enfim, que tem como tema a coisa pós-apocalíptica, esse mundo já não governamental, enfim, paragovernamental, como queiram e tal. É exatamente para discutir os valores humanos. 3% é exemplo disso, né? É um exemplo disso, é um exemplo disso. A gente pode levar para o lado da falência total, da barbárie, né? Por exemplo, Mad Max, né? Que é pós-apocalipse. Exatamente, aquela coisa. O Mad Max inspirou um monte de produções a partir dali. Como você pode levar para um lado do tecnológico que, de certa forma, desumaniza a sociedade também. Então, ou seja, pela falta de ou pelo excesso de. Você vê que uma série como Black Mirror, por exemplo, trabalha com excesso de, né? Excesso de. A que ponto a tecnologia, os meios de comunicação, essa nossa dependência hoje das ferramentas, das tecnologias, como é que isso pode, de certa forma, repercutir no homem? Como é que o homem, de certa forma, ele vai se desumanizando. O Black Mirror é uma série bem pessimista sobre esse sentido. Eu vejo o tempo. Ela é bem pessimista, ela coloca o ser humano num lugar que não é muito legal. Pode falar um pouquinho mais das suas outras produções, suas produções independentes, tudo mais. Uma que eu vi também, gostei bastante, foi O Preço. O Preço foi feito aqui na escola. É mais recente o Preço? O Preço é de 2016, eu acho. É recente, portanto. Eu gostei de verdade. No Preço eu atuo, eu sou o personagem principal. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ver. Vai no canal e vejam aí. Assinem e vão ver. Se inscrevam no canal e vão ver O Preço, porque é muito bom. Fora todos os vídeos que estão lá. O Preço a gente fez assim, a gente misturou, foi uma produção, porque tem a Escola Livre de Cinema, que são as produções aqui da Escola dos Alunos, a gente já fez, nesses 15 anos, mais de 260 filmes. É filme que não acaba mais. É muito filme. Então a gente tem a produção da Tatanka Filmes, que é uma produtora paralela associada, que é para onde eu faço as produções para o mercado. Sim. Então a gente tenta diferenciar isso, produções da Escola de Cinema e produções da Tatanka Filmes. Com muita frequência as coisas se misturam, claro, porque tipo assim, o que eu mais faço na produtora é absorver a mão de obra da escola. Uma maneira de introduzir o jovem realizador, a pessoa que está começando aí na questão do audiovisual no mercado é produzindo, é fazendo. Então eu faço isso com muita frequência. Há equipes que são grande parte formadas por alunos da escola. E O Preço foi assim, surgiu na sala de aula, surgiu numa disciplina minha que eu dou aqui na escola chamada Produção Experimental. Eu dou na escola eu dou um módulo de roteiro para cinema, direção cinematográfica e produção experimental. O Preço seria da produção experimental, mas que acabou sendo absorvido pela Tatanka, porque a gente fez associado a uma produtora de um aluno da escola, que tinha uma produtora, e aí a gente fez uma parceria e tal, então foi um filme que teve um acabamento muito bem feito. Então a gente, além de ter utilizado os alunos dessa turma especificamente, veio gente de fora que também trabalhou na equipe técnica e tal. Então foi uma produção assim que teve um esmero grande assim na sua esteticamente. Ele é muito bem feito, o filme tem não que os da escola também não sejam, mas é porque ele ficou solto, ele ficou na mão desse aluno que era da produtora dele.
Sim. Então ele que finalizou e tal coisa, a gente deu essa liberdade criativa total, assim, entendeu? É uma produção que também bem legal, eu também concordo, bem legal, acho que o filme ficou muito bem feito. E fala também de questões, né? Fala de questões que... De valores também. Todo filme tem a sua mensagem, tem o seu ethos. E tanto melhor quando o ethos, a mensagem é algo que faz a gente refletir. Né? Vamos assim, eu vou dar uma pitadinha do que não vou dar spoiler. Tem elementos sobrenaturais no curta. Então, assim, vocês querem saber o que é, vamos lá assistir elementos sobrenaturais que, assim, do início vai desenvolvendo. Na hora que eu vi o final, mistura, eu falei, gente... É um pouco fantástico, né? É o sobrenatural, mas que não é o sobrenatural, não achem que seja uma coisa meio de espírito demoníaco, não é isso, não é esse lugar. É uma coisa meio do fantástico. Fantástico é uma porta que se abre para além do real. Né? Então, eu acho que se encaixa mais talvez na questão do fantástico, que é aquilo que se abre uma porta à realidade e aquela porta que faz com que aquela realidade seja algo meio que está para além do nosso real. Aí o termo, sobrenatural se encaixa, que está aí um pouco além daquilo que a gente... imaginação. Talvez, assim, ou que esteja além da imaginação, bem dentro da nossa imaginação do que pode acontecer com um sujeito que, enfim, que está disposto a pagar qualquer preço para obter de novo um determinado dom que ele tinha, que ele perdeu, vamos chamar assim. E a escolha dos atores foi feito pelo pessoal daqui? Foi, tipo assim, geralmente, quando eu faço os meus filmes, meus trabalhos, como eu tenho formado, sou ator e já trabalho há muitos anos com isso, já conheço muita gente e tal, aqui em Belo Horizonte, eu tenho feito uns trabalhos, agora algumas coisas em São Paulo mais recentemente e tal, então estou conhecendo muita gente nova lá. Grande parte das vezes, em quase que 90% das vezes para mais, são atores convidados mesmo. Eu já pego o roteiro, já bato o olho, começo a estudar, analisar, esse fulano, ciclano, aquela atriz vai se encaixar muito bem nessa personagem, e papapá, e felizmente, em 99% das vezes, a gente acerta. Você vê que o personagem, a atriz ou o ator foi bem escolhido para aquele personagem. São atores profissionais já e tudo, então é muito frequente isso acontecer. Na escola, eu também indico muitos atores e atrizes aqui. Atores em formação, é muito comum isso. Está fazendo curso de teatro ainda, um teatro profissionalizante de preferência e tal coisa, aí eu convido para fazer personagens. Embora a turma também, às vezes tem atores na própria turma, quando tem atores na turma, a gente absorve essa mão de obra do ator. Evidentemente que cinema depende muito do biotipo, né, do physique de rôle. Tem a ver com o personagem. Tem, tipo assim, no teatro, eu posso fazer um personagem com 70 anos e me dá muito bem. Mas no cinema é muito remoto. Acaba que você tem né, o personagem tem que estar encaixado, o physique de rôle do ator, tem que estar muito dentro do biotipo do personagem e tal. É raro a gente ter que fazer teste. Raramente a gente faz teste na escola. Muito raramente. Só quando tem uma produção específica, né, 2 anos atrás também, eu fiz assistência de direção e produção de elenco de um filme chamado Moleque, que é a versão brasileira do Chaves, com crianças mesmo. Pô, que legal! Esse filme tá rodando direto, pra todo lado. Acha no YouTube? Onde que é? Acho que já acho no YouTube. Se digitar Moleque, o diretor chama Marcos Pena. Marcos Pena é um amigão meu das antigas e tal. E aí o Marcos falou, nós estamos com Moleque. Aí ele me chamou, porque como eu conhecia muitos atores de BH, fiz a produção de elenco com ele. E encaixou muito bem os personagens. A gente fez teste de elenco para encontrar 2 crianças. E achamos crianças talentosíssimas, que a gente foi muito feliz, foram achados muito felizes, assim. Inclusive as duas crianças que hoje já estão adolescentes mas eram crianças, nessa época, 2015, na verdade, foi isso. Moleque 2015. E fizeram o Orla também em 2015, que é a Mariana Castro e Leônidas Ribeiro, que estão no Moleque e estão no Orla também, que são atores mirins, já agora adolescentes, o tempo passou, não dá pra fazer mais crianças, estão fazendo agora adolescentes, daqui a pouco estão fazendo adultos, estarão fazendo adultos. Do Moleque, por que não? Pode fazer,
que se deram muito bem, muito bons e tal. Então todo elenco de filme é assim, acaba que vai no convite mesmo, vamos fazer, vamos convidar, e papapá, né? Nesses filmes desse longa, né? Aí, ok, teve cachê e tal, mas filme de escola é filme acadêmico, é filme sem verba, aquela coisa toda, que tá tudo no processo de aprendizagem, então acaba que faz tudo na amizade mesmo, voluntário, na brodagem e tal. A gente paga transporte, tem alimentação, tem aquela coisa toda. E vamos fazer. Porque pro ator também é interessante, né? Não é todo dia que ator faz filme, né? Então, e o apuro só vem quando você tem a lida do negócio do dia a dia. Então fazer um filme é sempre... É o que o Zé do Caixão fala no filme Samba Canção do Rafael Conde, que é daqui de Belo Horizonte, a dica que ele dá: trocar 1 hora de cinema prático por 10 horas de cinema teórico. Você fala com tanto gosto, isso dá gosto de ouvir. Quem é cinéfilo, quem é produtor independente como a gente, estudante de cinema, gosta de ouvir esse tipo de coisa, sente falta de ouvir gente amante de cinema assim durante muito tempo. Você já produziu, dirigiu, roteirizou, o que você sente mais prazer de fazer? Hoje, assim, atualmente, ou sempre teve prazer de fazer? Não, cara, porque é tanta coisa, né? Eu hoje sinto prazer. O que eu mais sinto prazer em fazer hoje é o que eu estou fazendo naquele momento. Porque, assim, a gente vai num processo de aprendizagem, empilhamento de saber, né? Aquela coisa que você vai construindo o seu repertório. Você vai montando o seu cabedal de conhecimento. Então, se eu for pegar hoje, eu tive uma formação musical muito sólida, estudei música há muitos anos, na Fundação de Educação Artística e tal, e outros cursos que eu fiz. Também dei aula de música durante uns anos, de contrabaixo. Eu sou contrabaixista e tal, meu instrumento principal. Toco outros instrumentos, mas meu instrumento principal de estudo profissional é o contrabaixo. Então, depois veio aquela coisa do teatro. Depois veio o vídeo, né? Eu fui me capacitando para cada um deles e tal. Então eu realmente, de fato, hoje, assim, eu escrevo, eu dirijo, eu já fiz câmera de programa de TV, já trabalhei em 2 programas de TV como operador de câmera. Então, ou seja, monto também filme, faço trilha sonora, componho a trilha, gravo a trilha e faço a trilha. Então, quer dizer, aquela coisa de uma visão olhando, depois de tantos anos envolvidos nisso, né? São 22 anos com audiovisual, mas 30 anos da minha vida envolvidos nisso, desde, né, da adolescência, aquela coisa toda. Então, quando eu pego para ver e tal coisa, né, eu tenho um conhecimento geral, né? Legal do processo de construção audiovisual, né? Daquela coisa da lida mesmo do negócio, que vai desde a ideia, para trabalhar o roteiro, até o filme montado. Então eu entendo essa lógica desde o início até a montagem. Mas cada coisa que eu estou fazendo, quando eu estou montando um filme, é uma delícia que eu acho é montar o filme. Entendeu? Mas durante a filmagem, a maior delícia que eu acho é estar filmando, entendeu? Então, acaba que gosto de fazer de tudo. Então, como nós somos produtores de conteúdo, e como eu havia citado, esse aqui é o livro da minha série, do Orla. O que eu fiz? Né? Eu quis fazer uma coisa que eu achei bem diferente e eu andei pesquisando, andei correndo atrás disso e não vi isso no Brasil ainda até hoje. Algum dia eu vou ser reconhecido como o primeiro. Que eu fiz uma série e lancei essa série em livro. Tá aqui os roteiros dos 7 episódios, nota de produção, sinopse, enredo, conto original, fotos e tal. Eu quis fazer uma coisa, em resumo, para as pessoas que estão interessadas em entenderem questões de dramaturgia que estão antes, que antecedem o processo de transubstanciação para a tela. Então, quer dizer, tá no formato de roteiro mesmo, master scenes, com divisão de ações, com divisão de cenas, ações de diálogos desenvolvidos. Fiz as gênesis todas de cada personagem da série, dos principais e secundários, tem a gênese, tem a relação entre personagens, tudo isso que hoje em dia os prodavs pedem, enfim, né, os mecanismos via BRDE, via editais da Ancine, se pede sempre a construção de personagens. Até mesmo os editais, nos pitchings de emissoras se pedem, talvez seja o que mais se peça, a ideia e a construção de personagens. Então eu fiz isso também, mas ia ser muito longo, porque são 36 personagens. Nossa Senhora!
Foram 36 atores que trabalharam na série, 33 pessoas na equipe. Então, imagina o colosso que seria. Aí ia ficar inviável financeiramente produzir esse livro. Então, onde que ele desse livro? Acha ele na livraria Scriptum, na Savassi. Na Scriptum. Tem meu primeiro livro lá também, que é um livro de crônicas, que chama Luz, Câmera, Ação. Crônicas a 24 quadros por segundo. Eu estou lançando um terceiro livro agora, que é um romance. Tem na Scriptum também. O primeiro livro, o segundo livro. E tem aqui na escola. Quem quiser adquirir, está na escola. Preços módicos. Vale a pena. Quem gosta de dramaturgia, de texto, de roteiro, acabou que vira um grande manual de formatação. E aqui é o da minha banda, Mariachi Sem Tequila, o primeiro disco. Chama Groove e Porrada Swing. Esse aqui também é fino. Depois desse, o Mariachi já lançou 4 EPs. Tá no Spotify, tá no Deezer, iTunes, Google Play, Shazam e tudo que é plataforma visual. Nós temos uma distribuidora chamada One RPM e a One RPM bota o Mariachi no mundo. Falando agora um pouquinho da escola livre de cinema. Tá. Ela veio nasceu em 2013. 2003. Você começou ela, foi você e o Sérgio Gomes que você tinha começado? Não, a escola sempre foi minha, assim, a ideia foi, né, tipo assim, na época eu chamava Oficina de Cinema. O primeiro ano, os meus primeiros anos chamava Oficina de Cinema, durava um semestre só. Curiosamente, em 2005, os próprios alunos ali que faziam curso naquela época, eles exigiram um segundo semestre. Foi uma demanda que veio do aluno, foi uma via contrária. Os alunos quiseram, nós precisamos ter um segundo semestre, os alunos daquele momento. Do segundo semestre de 2005. O primeiro 2004, final de 2004. Segundo semestre de 2004. Aí em 2005 a escola mudou para a Escola Livre de Cinema, mudou o nome para a Escola Livre de Cinema e o curso passou a ter duração de um ano e não mais um semestre. O Sérgio Gomes é um parceiro bem das antigas. Eu conheci o Sérgio Gomes, né, em 99. No meu primeiro filme que eu rodei em película chamado A Cartomante, que eu rodei em 16mm. Foi A Cartomante, foi um projeto que eu fiz adaptado de um conto do Machado de Assis. E eu nunca tinha sentado a bunda numa sala de aula de cinema. Comecei a ler livros sobre roteiro, comecei a acompanhar alguns encontros de um grupo que discutia cinema aqui em Belo Horizonte, ali no Itaú Cultural, Galeria Itaú Cultural. Aí a gente acompanhava, ia lá uma vez por semana, acompanhava as discussões. Aí comecei a ler umas coisas, uns livros e tal, aí escrevi um roteiro, como eu achava que seria um roteiro de cinema, a partir de um conto do Machado de Assis, porque eu não tinha nenhuma ideia original naquele momento. Falei, vou escrever, pegar a adaptação de um autor bem conhecido brasileiro que eu tenho chance de ser aprovado. Isso foi em 1997. E não é que o projeto aprovou na Lei Rouanet, na Lei Estadual, na Lei Municipal? Isso. Primeiro projeto que eu escrevi, primeiro roteiro que eu fiz na minha vida. E aí eu consegui grana. Aí eu consegui grana pela Lei Municipal e pelo Fundo de Projetos Culturais aqui de BH, que na época a dona Berenice Melegali era secretária de Cultura. Ela fez um fundo muito bacana aqui no estado. E eu consegui uma grana, patrocinada pela CEMIG, e a gente filmou. Foi aí que eu conheci o Sérgio Gomes. O Serginho virou um parceiro desde sempre. Aí ele fez vários filmes meus, eu fiz vários filmes dele. Ele tem um filme agora que está bombando nos festivais internacionais, chamado No Canto do Olho. É um filme de terror, que está bombando e tal. E eu faço a participação nesse filme, faço uma pontinha. Foi abril, eu acho que foi abril ou maio, que a gente participou do Brasil das Gerais, que o Serginho foi falar sobre o filme dele lá e eu estava no programa também com o Sérgio. Ele me convidou para falar junto com ele sobre o filme. Participando do Brasil das Gerais, lá na Rede Minas. Dá uma dica pra quem é produtor independente, pra quem tá começando agora. Tipo a gente, assim. Tipo, eu quero fazer cinema. Qual é a primeira dica que você dá? A primeira dica que eu dou foi a dica que eu recebi de um produtor americano, norte-americano, que ele virou e falou: faça os filmes que a sua perna e o seu bolso alcançam. Se é o primeiro filme que você está fazendo, mostre que você sabe fazer. Seja simples e seja eficiente. Então, ou seja, a dica seria exatamente essa. Você fazer, para entrar no... Cara, e aliás, eu sou contra no cinema brasileiro. O cinema brasileiro é um país que carece de tanta coisa e investisse milhões de reais em um filme. Milhões e milhões de reais. Isso, para mim, não é uma lógica do cinema terceiro-mundista. A lógica do nosso cinema é você fazer filmes que sejam viáveis sem você precisar de um orçamento muito grande. Porque, cara, num país que carece de tanta coisa como o nosso, você vai investir 10 milhões de reais num filme? A gente não tem isso, né? Pô, velho, né? No início das produções, geralmente, passa muito comercial de BNDES ou outras produtoras, basicamente 5 minutos de patrocinadores. Na sua opinião, isso causa algum problema?
na visão do produtor ou é só na visão de quem está assistindo? Eu não vejo muito problema não, porque, né, vamos supor, BNDES, enfim, BRDE, Ancine, Agência Nacional de Cinema, enfim, esses mecanismos eu acho que é aquela coisa da visibilidade, aquela coisa da inserção da marca do patrocinador, ou do fundo, ou do mecanismo que incentivou a produção da obra. Então a gente vê com muita frequência mesmo. A gente vê um monte de logomarcas, a gente vê às vezes uma vinhetinha, uma coisa, eu acho, não vejo problema nenhum. Porque, inclusive, eu acho que até dá uma certa transparência para o espectador de onde que veio aquele subsídio. De onde que teve o financiamento. Acho super legítimo o patrocinador exigir a logomarca dele, e eu acho que isso aí é uma contrapartida. Isso aí também vem desde aquele conceito inicial lá dos anos 90 de marketing cultural. Então, a associação é a comunicação pela atitude. A associação da marca a um produto. Se o produto se torna exitoso, se é um produto que dá certo no público, a marca vai a reboque. Então é o que muito patrocinador pensa. É preferível eu fazer um merchan dentro de um filme, que aí é perene, do que fazer publicidade na televisão. Porque se eu boto merchan dentro de um filme, o problema é o marketing direto, né? Você tá numa cena de um filme assim e falar, puxa vida, no meio de um filme, puxa vida, mas esse CD do Maratona Sem Tequila é ótimo, é maravilhoso, hein? Eu acho que você devia escutar também. Isso é aviltante pro espectador, é bem aviltante. Mas se eu tivesse uma camisa aqui do Maratona Sem Tequila no meio de uma cena, seria bem natural pro espectador. Exato. Ou um disco ali, numa prateleira cheia de coisa, o disco, um cartazinho, alguma coisa assim, já é natural, não soa ofensivo pro espectador. No filme Os Penetras. E é perene. Enquanto o filme existir, vai estar presente lá a marca. No filme Os Penetras, não acredito que estou falando, mas é um ponto que eu queria deixar aqui. Logo no início, praticamente passa poucos minutos de filme, o Marcelo Adnet tá telefonando, ele usa o serviço Nextel. Na hora que ele usa Nextel, atrás dele tá uma placa gigantesca do Nextel. Ele só fica naquela parte do filme. Depois daquilo não tem mais. Pois é, claro. Você sabe o que chama isso aí? Jabá. A Nextel pagou pra estar ali. Jabá, a Nextel pagou pra estar ali. Agora, tem um problema também, né? Porque nenhuma empresa quer associar o seu nome a um personagem ou a uma situação violenta. Exato. Se fosse um assassino, se fosse um bandido, um assaltante que tivesse com o telefone Nextel, você pode saber que o Nextel não ia aprovar com nenhuma telefonia. Tem isso também. O carro do bandidão, aparece lá, Audi, aquela coisa, você pode saber que não vai querer. Não, obrigado, mas nós vamos associar a nossa imagem à mocinha. Ao mocinho. A heroína, Nós não vamos associar a nossa imagem ao bandido, ao filho da puta, né? Ninguém vai querer associar a marca dele a um filho da puta. Né? Então, ou seja, tem isso. Finalizando aqui o papo com o Cláudio Costaval. Cláudio, valeu, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, pessoal. Então.